deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, ele é Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, ele é Jesus, Galileu, aleluia. Deixou sua glória, foi por amor. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel e luz do mundo, Galileu, seu nome é Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu. E por ti, Senhor, nos rendemos ao teu amor. Declare: eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz Deus Emanuel, mundo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Aleluia, aplauda ele. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, que faz parte do Pentateuco, os livros escritos que a tradição atribui, que foram escritos por Moisés. Êxodo 31, a partir do versículo de número 1. Êxodo 31,
a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos, retrabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que for ordenado: a tenda da congregação, a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Aleluia. Estamos aqui nessa noite, no culto de quinta-feira, liberando uma palavra. E eu já quero liberar uma palavra sobre a tua vida e dizendo para ti nessa noite: o Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo te capacita. Esse é o tema dessa mensagem. E antes de eu continuar com a mensagem, eu quero dar um alô a essa família linda que voltou já pela segunda vez. Né? Eu esqueci o nome de vocês. Me fala seu nome, varão. Ih, me ajuda aí. Maria Luísa, Maria Alice, Júlio ou Júnior? Júnior. E a princesa? Eloá. Maria Alice, Júnior e Eloá. Já estão aqui pela segunda vez. Vamos dar um abraço neles nessa noite? Vamos? Fisionomia, eu sou bom. Guardar nome, aí já queria um pouco demais da minha cabecinha, né? Mas Deus abençoe vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. E que o Espírito Santo continue a capacitar vocês dia após dia. Capacitar. Fazer com que alguém se torne hábil. Capacitar. Tornar alguém capaz de executar alguma tarefa. A frase que eu mais escuto aqui na igreja e a frase que mais se escuta em várias igrejas é quando Deus chama alguém para exercer algum trabalho na obra do Senhor. Aí a frase que eu mais escuto é a seguinte: eu não sou capacitado. Eu não sei se eu dou para isso, não. O quê? Falar lá na frente? Deus me livre. Mas o Senhor chamou você. Não, eu não. Eu sou de boca pesada, mas igual o Moisés, né? Eu tenho a boca pesada. Não tem nenhum Arão para ir no meu lugar, não. Vou lá falar do meu lugar, né? A gente sempre dá desculpa. Ou dizendo que não está pronto, ou dizendo que não tem tempo, ou dizendo que não é aquilo que se sente à vontade para fazer na obra do Senhor. Mas eu quero determinar que se um dia essa frase já saiu pela tua boca, ou se ela continua saindo, ou qualquer frase parecida com essa, para você tirar o corpo fora daquilo que Deus quer que você faça, eu declaro que isso já caiu por terra em nome de Jesus na tua vida. Porque muitas vezes somos nós que colocamos barreiras
para não fazer a obra do Senhor. Eu duvido se minha mãe, que eu amo de paixão, apesar de ter apanhado de chinelo, cabo de vassoura, frigideira, colher de pau, vara de goiabeira, mas o que eu apanhei? Até de bola eu já apanhei, irmão. Bola murcha já apanhei. Minha mãe tinha lá. O pastor Simar tinha a varinha em nome de Jesus aqui, que ele tacava nas crianças, nos meninos adolescentes. Minha mãe tinha a varinha, a espada do He-Man. Olha que... Rapaz, vou falar um negócio para você. Eu tenho um irmão mais novo do que eu. E eu me arrependo no dia que eu falei para minha mãe dar a espada do He-Man de presente para ele. Porque ela tornou instrumento de tortura lá em casa. Rapaz, quando minha mãe pegava aquela espada, eu já vinha Xirra ali e a gente tinha que se esconder, porque o negócio era feio. Olha, a gente começava, um ria do outro, né, cantando a música da Xirra, né, depois apanhava todo mundo junto. Aí até esqueci o que eu estava falando, meu Deus. O que eu estava dizendo? E eu duvido se eu não obedecesse a ordem dela. Tentava fugir às vezes, mas como dizia ela, como é que ela falava? Galinha não corre atrás de pinto, um negócio desse assim. E pinto de casa não sei qual é, um negócio desse, né? Mas não é que ela achava a gente toda vez, meu Deus. Era impressionante, qualquer buraco, eu era magrinho, então me metia em qualquer buraco lá que dava para entrar, ficava lá todo apertado, sem ar escondido, mas ela puxava pela perna. Era pior, que apanhava mais ainda, né? E quando ela cismava de fazer uma vitamina lá, que eu chamava de gororoba, né? Porque ela misturava tomate, aquele negócio que é doce, que deixa tudo vermelho, beterraba, cenoura, leite, uns troços verdes que eu tinha medo de perguntar o que era, e ela vinha com aquele coisa que era uma delícia, né? E ela achava tanto uma delícia que ela falava assim, tampa o nariz e bota para dentro. E ai de mim, Fernando, se eu não tomasse até a última gota. Ai de mim. A gente, hoje em dia não, que essa geração está muito Nutella, né? Essa geração de hoje é Nutella até demais. Não pode dar um like, já está se esberrando. Lá em casa não, lá em casa até hoje os dois passaram de mim, mas o couro às vezes come lá em casa. Dá uns tapas, às vezes rola lá. O dia rolou uns tapas aqui no gabinete. Dentro do gabinete. Meu filho. É aquilo. A criança não sabe como se portar, não sabe ficar calada. Então tem coisa que não dá para segurar, né? Eu ainda falei para ele, só não vai ter mais que eu tenho respeito à casa do Senhor. Porque se a gente estivesse em casa, menino, tu ia sair todo quebrado aqui de dentro. Né, pro Nicolas. Depois eu tinha que ver ele, para sair do gabinete, ele. Eu agora vai lavar o rosto, ele. Todo mundo vai ver chorador. Fez, agora vai assumir. Sai, vai lá lavar. Saiu e foi lavar o rosto. Todo sem graça, chorando. Mas a gente tinha, mãe e pai tinha respeito naquela época, né? Hoje em dia, a gente tem que fazer isso valer, irmãos. Pode deixar filho mandar em pai e mãe, não. Nem vó, nem sobrinho, não. Eu vou ficar, como é que é? Vou ficar traumatizado. Eu não tenho trauma nenhum de ter apanhado da minha mãe de manhã, de tarde, de noite, às vezes de madrugada. Eu não tenho trauma nenhum disso. Não tenho trauma nenhum. Eu me lembro das coisas, né? Olha só, como minha mãe era, me colocou de castigo. Aí falou assim, você não vai para a rua, Ebraine. Aí o portão lá de casa era vazado, sabe? Tinha grade assim. Aí ela pegou um banquinho, colocou em frente ao portão e falou aqui, senta aqui, do lado de dentro. Aí eu não quero sentar, tá todo mundo brincando, eu estou brincando. É para isso mesmo. Para você ver o que você está perdendo pela sua desobediência. Aí eu já chorava, aí eu chorava mais ainda, aí apanhava porque chorava, sabe? Era um ciclo vicioso. Mas eu não tenho trauma nenhum. Porque a gente tem que fazer valer a autoridade de pai e mãe. Pai, mãe, Deus te deu autoridade sobre seus filhos. Uma coisa é espancar. Outra coisa é fazer a vara cantar de vez em quando.
Porque às vezes eles esquecem, tem umas amnésias, né, passageiras de quem eles são, que eles são filhos, né? E até hoje eu não vi, com licença da palavra, poste fazer xixi em cachorro, né? É o contrário. Então, eles têm que se pôr no lugar dele. E ai de mim se eu falasse para minha mãe que eu não ia fazer alguma coisa, né? Agora, por que a gente, quando Deus manda a gente fazer algo, a gente refuga? A gente se nega. Às vezes, temos mais medo do homem do que temor a Deus. Se lembra de domingo? Não temos que ter medo de Deus, temos que ter temor a Deus. Temor e medo são coisas diferentes. Por que temos mais medo do homem do que temor a Deus? Se Deus, Ele te chama, é porque o Espírito Santo vai te capacitar para você exercer aquele chamado. Amém? É simples assim. Deus, Ele é aquele professor que Ele chama, Ele ensina, aplica a prova, ainda deixa a prova ser de consulta. Porque você pode consultar Ele a todo momento que você estiver na obra. E Ele vai falar contigo, meu irmão. Nós temos que entender que enquanto ficarmos fugindo do chamado de Deus, seremos igual a Jonas. Vamos ficar na barriga da baleia. Tá concordando comigo, né? Tá certo. Isso aí, lá. Vamos ficar na barriga da baleia mais do que 3 dias e 3 noites. Porque, metaforicamente, a baleia só vai nos colocar para fora quando nós fizermos a oração que ele fez lá dentro. Se arrepender daquilo que ele estava fazendo, de fugir da presença de Deus. Não era muito fácil Israel ter obedecido a Deus, ter andado numa linha reta, ter chegado na terra prometida em menos de 1 ano. Mas eles demoraram 40 anos por causa da desobediência. Ficaram igual o meu cachorro lá, rodando atrás do rabo, que eu não acho isso tão engraçado. Ficar rodando assim, não chega em lugar nenhum, não sai do lugar. E é assim que a gente faz também, Guilherme. Quando Deus chama... E, aliás, nós temos que conversar, falando em Deus chamar, tá? Depois a gente conversa. Quando Deus chama, a gente tem que chegar e atender ao chamado dele. Se eu sei ou não fazer, isso aí não se preocupa. Se Deus chamou, Ele vai te capacitar. Fala isso para quem está ao teu lado. Se Deus chamou, Ele vai te capacitar. Nenhuma empresa vai recrutar um motorista de ônibus que não sabe dirigir. Nenhuma empresa vai recrutar um professor que nunca deu uma aula. Ou que pelo menos nunca se preparou para dar uma aula. Deus não vai te chamar se Ele não tiver capacidade ou alguma habilidade para aquilo que Ele quer que você faça. De repente, nem você mesmo sabe que tem essa habilidade. De repente, nem você sabe que é capaz de fazer aquilo. Mas o Senhor conhece teu coração. E Ele sabe, quando Ele te chama, Ele sabe que há algo aí dentro de você e que Ele pode aprimorar ainda mais. Nós cantamos ainda há pouco, né? Temer porque se eu estou... Parece até coisa de ritmo de torcida de futebol, né? Temer porque se eu estou... Né? Guardado por quem nunca... Hoje eu estou demais. Né? Eu estou feliz que o Vasco ganhou do Nova Iguaçu. Aí eu tô... É que eu estou assim. Gente, o Vasco tem que torcer até contra o time de várzea se ganhar, querido. Isso é coisa difícil. Né? 3-0 em cima do Nova Iguaçu. Né? Eu vi esse jogo. Oh, sim, obrigado, Deus.
Não é temer porque se eu estou guardado por aquele que nunca perde batalha. A gente tem tanta confiança que o Senhor vai prover em nossas vidas algo material, que não vai nos deixar faltar, mas a gente não tem confiança que Ele também não vai abandonar a gente quando nos chama para fazer a obra. Chega a ser desconexo. Eu confio que Deus vai prover na minha vida financeira, mas eu não confio que Ele pode prover para eu fazer o melhor da obra dele na casa do Senhor. E nós vemos aqui a história de um homem chamado Bezalel, onde a Escritura nos mostra alguns aspectos de como acontece a capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus. E temos aí no versículo 1 e 2, Deus chamando Moisés e falando com Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel. Deus, Ele mostra, Ele fala com Moisés que precisa de pessoas para que o tabernáculo fosse construído. Lá no versículo 7, do 7 ao 11, tem os itens do tabernáculo. E ele diz que chamou Bezalel pelo nome. Deus poderia ter falado para Moisés: olha, eu escolhi um hebreu, olha, eu escolhi um israelita, olha, eu escolhi um varão, mas não, ele diz: chamei a Bezalel pelo nome. E se você for estudar mais, o termo em hebraico desse chamei a Bezalel pelo nome é como se chamasse alguém que somente aquela pessoa poderia exercer aquele trabalho que estava proposto. E o que eu aprendo com isso? Bezalel teve uma chamada específica para uma tarefa específica para a vida dele. E quando Deus te chamar, às vezes você pode até pensar: mas Senhor, tem mais gente mais capacitada do que eu. Tem gente que está mais tempo de convertido do que eu. Tem gente que tem maior habilidade do que eu. Mas quando Deus aponta o dedo para você e diz: é você, te chama pelo nome, é porque ninguém mais poderá fazer aquela atividade. Ele te escolheu. Eu me lembro quando eu era criança, que a gente brincava de pique, né? Dividia em grupos. Eu sempre fui muito grande, magro, desengonçado, desajeitado. Então eu era aquele último a ser escolhido, né? Eu quero você, eu quero você. Eu ficava lá: meu Deus, ninguém me chama. Aí quando sobrava, eu via a cara da pessoa: Evandro. Tipo assim, sobrou ele, vou ter que pegar ele. Mas eu me sentia tão feliz quando alguém me escolhia logo assim de cara. Mesmo que fosse só para ficar em pé lá, fazendo nada. Mas eu ficava feliz quando era escolhido. Não é quando a gente era criança? Tadinho, era tadinho mesmo. Mas não tem trauma com isso, não. Eu entendi que eu era lesado mesmo, então por isso que ninguém queria. Porque eu dava 3 passos e caía, entendeu? Era mais ou menos assim, é o boneco do posto correndo. Sabe? Era mais. Sabe? Eu consegui cair correndo, jogando futebol atrás da bola, não dei um chute na bola e ainda caí. Fui chutar, errei, né? Dei uma furada, né? Furão, e ainda caí no chão, porque fui forte demais, eu joguei muito magro, caí. Mas eu ficava feliz quando era escolhido, seu Reinaldo. Agora eu não entendo, porque quando Deus nos escolhe, a gente quer fugir. Nós não ficamos felizes. E aqui, nessa chamada de Bezalel, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, Deus conhece o teu nome, Deus sabe o teu nome, Deus te chama pelo nome. E nesta noite Deus está chamando pessoas pelo nome aqui nesse lugar, para fazer a obra dele. Deus conhece você muito bem, meu irmão. A palavra diz que somente Deus sonda. A palavra também diz que o coração do homem é enganoso, que nem nós sabemos o que está aqui dentro. Mas Deus te conhece. E Deus te chama pelo nome.
E eu creio que em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor tem colocado todo medo por terra, em nome de Jesus, e Ele está te chamando mais uma vez pelo nome, e você vai atender o chamado dEle. Em nome de Jesus. E que eu vejo aqui ainda, no versículo 2, é que Deus está conversando com Bezalel. É com Bezalel que Deus está conversando? Hã? Não, Deus está conversando com Moisés. Moisés era o líder, Moisés era o libertador, Moisés era a tipificação de Cristo como libertador da escravidão. E ele estava liderando o povo. Só que Deus fala com Moisés que escolheu Bezalel. Não foi Moisés que disse a Deus que Bezalel estava ali e poderia ser escolhido. Deus não pergunta a Moisés quem ele deveria escolher. Deus simplesmente já diz o nome de quem era o escolhido. Isso me faz lembrar que é Deus quem te chama e não o homem. Porque tem a outra parte da moeda, Reidson. Às vezes o homem não consulta a Deus para saber se tem que chamar aquela pessoa ou não. E sai elencando uma porção de gente aí para fazer determinadas coisas na obra, mas aquela pessoa não tem um chamado, não foi Deus que escolheu, foi o homem que escolheu. Quando na verdade é o homem, o líder, que tem que buscar a Deus para saber quem é aquele que se encaixa perfeitamente naquele trabalho na obra do Senhor. Mas eu te digo uma coisa, quando o Senhor te chamar e a vaga for tua, tu vai sentir um baque no teu coração, por mais borboletas no estômago que você vai sentir com medo da responsabilidade, mas você vai sentir que a pessoa é você, porque é Ele que te conhece. É o Senhor quem escolhe e chama trabalhadores para a sua obra. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu te convido nessa noite, a quando o Senhor te chamar, a você dizer, assim como disse Isaías, lá no livro dele, em Isaías 6:8, eis-me aqui, Senhor, envia-me, que você possa se apresentar ao Senhor, ou então fazer como Samuel, quando Eli diz para ele, quando você escutar Deus chamar, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quando Deus falar com você, você diz para ele, fala que o teu servo ouve, Senhor. Fala que eu estou aqui. E ainda vou mais, não seja como Jeremias, que diz para Deus no seu chamamento, lá em Jeremias 1:6, eu não passo de uma criança. E o Senhor fala para Jeremias, fica tranquilo, porque quem vai colocar palavras na tua boca sou eu. Então eu te falo nessa noite, meu irmão e minha irmã, fica tranquilo. Fica tranquila, é o Senhor que porá palavras na tua boca. Está aqui esse menino Samuel, meu filho do coração. Hoje eu conversei com ele aqui um pouco antes do culto e falei, só hoje eu fui me tocar, Samuel, que a partir da semana que vem não te vejo mais aqui na igreja durante a semana, né? Samuel, graças a Deus, está empregado. E o horário lá é de 10 às 19, né, Samuel? Lá em Jacarepaguá. Aí, você vê só. Eu acho que eu até falei isso no domingo, mas eu vou repetir de novo. Vê Samuel, menino, formar design gráfico. Acabou de se formar, tem o quê? 1 ano? 2 anos? É 1 ano, né? Aí, se candidata a essa vaga, e a vaga para design sênior. Um menino, ele vai se candidato, formou há 1 ano. Ele poderia chegar e falar assim, eu não vou nem me inscrever nisso, porque isso não é para mim, mas ele vai. O servo do Senhor vai, quando o Senhor manda, ele vai. E aí demorou um tempo, mas foi ele escolhido, meu irmão. Aí ele podia dizer, Solange, que é tia do Samuel, podia falar, eu não vou lá não, que não vai dar certo. Como é que eu não tenho essa experiência, né, para exercer essa função? Mas é o Senhor quem capacita. Ele vai na entrevista e diz, eu quero sim, eu quero esse negócio sim. Aí o cara fala assim para ele,
Olha, mas eu tenho mais pessoas para entrevistar. Esse é jogo de RH, que eu sou profissional de RH, sabe? Então, mas às vezes tem mesmo. Só que às vezes quando a gente acha a pessoa certa, a gente dispensa os outros, nem entrevista. E mal ele chegou em casa, eu ligava para ele, eu falei assim, cara, a vaga é tua. Deus prepara, Deus capacita. Eu já estou orando para que meu filho, de coração, Samuel, seja um homem que vá decolar nessa empresa, que o Senhor venha cuidar dele dia após dia. Porque não, por nós, não conseguimos nada, Guilherme, mas quando o Senhor nos capacita, aí, amigo, ao infinito e além, como dizia o menino lá, que eu esqueci o nome dele no desenho lá, isso aí. É infinito e além. O céu não é o limite para o cristão, porque até lá a gente vai chegar um dia. Então nós temos que crer que quando o Senhor nos chama, nós temos que ir. Deus tem um propósito para cada um de nós. Repete assim, Deus tem um propósito para a minha vida. Amém? Você entende isso? Que Deus tem um propósito para você? Crê? Então peça para que Ele te encha cada vez mais do Espírito Santo para te capacitar para você poder exercer esse propósito. Bezalel estava lá, eu acredito que Bezalel, como viveu anos no Egito, devia trabalhar, porque os egípcios eram primordiais nessa área de artes, de engastes, de joias, e acho que ele tinha algum conhecimento, mas ele tinha um conhecimento que era mundano, mas Deus o capacitou com um conhecimento espiritual, com algo que vinha de Deus. E nós vemos aqui, ainda no versículo 3, que Deus fala assim, e o enchi do Espírito de Deus. É a primeira menção ao Espírito de Deus na Bíblia capacitando alguém. É a primeira menção do Espírito de Deus enchendo a vida de alguém na Bíblia, no Antigo Testamento, que a gente acha que o Espírito Santo só age no Novo Testamento, mas já agia desde o Antigo Testamento. Bezalel, ele foi cheio do Espírito Santo pelo próprio Senhor. O Espírito veio sobre a vida de Bezalel para prepará-lo para a tarefa especial. Ei, se você se acha não digno para aquilo que o Senhor te chamou, Ele vai derramar o Espírito dele sobre a tua vida e vai te encher e te capacitar, te ensinar, colocar palavras na tua boca, habilidades na tua mão, para você fazer aquilo que Ele quer que você faça. Por isso que o tema da nossa igreja esse ano é enchei-vos do Espírito Santo. A gente pensa que o Espírito Santo ele só tem um trabalho, ser o consolador, né? Mas não, o Espírito Santo é guia, capacitador, treinador. É aquele que é nosso companheiro, que está conosco todos os dias, porque ele vive dentro de nós. Diferente do Antigo Testamento, em que ele vinha, capacitava e saía, hoje ele vem e fica na vida daqueles que quer que ele fique dentro dele. Tem isso também. Porque se você não quiser que o Espírito Santo fique contigo, ele vai embora, amigo. Não há comunhão entre as trevas e a luz. E no versículo 3, nós também vemos o processo de capacitação do Espírito Santo. A Escritura nos mostra como foi esse processo. E diz assim, que além de ser cheio do Espírito Santo, Deus enche Bezalel de habilidade, de inteligência e de conhecimento. Ou seja, o Espírito Santo ele nos dá ainda mais habilidade para que nós possamos saber e praticar as orientações que Deus nos dá. Deus nos capacita também com inteligência para resolver os problemas mais difíceis que possam surgir naquele propósito que Deus tem para mim e para você. Deus nos enche de conhecimento, que é a capacidade de executar com precisão, com excelência.
Você está entendendo isso? Deus te enche de habilidade, inteligência e conhecimento. Aí eu te pergunto, temer por quê? Se ele já está te dando o curso completo já, meu filho. Nem precisa nem comprar apostila. Já sai o download na tua mente, vindo direto do Espírito Santo de tudo que você tem que fazer. Daqui a pouco, já aconteceu isso contigo, Anny? Comigo já aconteceu. Eu, de repente, estar aqui, gente, cantei aí, comecei a cantar, como é que pode? Nunca cantei na minha vida. E assim vai, Deus vai te dando habilidades que você nunca imagina, de um dia ter feito, de você falar em público. Eu tinha medo de falar em público, daqui a pouco tu está falando igual um tagarela, que eu tenho que tirar o microfone da tua mão. Né? Igual algumas pessoas aqui, que senão não para. Eu tenho que mandar cortar o microfone, corta o microfone. Não, o culto não acaba. Tudo isso mostra que o Espírito Santo pode e quer te ajudar, quer te capacitar em todos os aspectos da tua vida. No teu dia a dia, porque a gente pensa também, é claro que o foco aqui é na obra do Senhor. Mas, como mostrei o exemplo de Samuel, Deus te capacita para fazer tudo, para ser testemunha dele aonde você for. Para todo mundo ver, cara, esse cara é crente, Marcelo é crente, contador de excelência, dá nó em cifrão furado. O cara consegue resolver tudo, porque o cara é crente. A Adriana está lá, resolve 1001 utilidades. Igual o povo, está naquela recepção, sai botando o braço para tudo quanto é canto. Às vezes ela está falando comigo, está falando com dois ao mesmo tempo. Aí eu fico assim, irmão, meu Deus, aqui não desliga, né? Mas, sabe, está atendendo todo mundo e faz com excelência. E as pessoas reconhecem que existe um espírito de excelência. Deus colocou um espírito de excelência sobre a vida de Bezalel. E Deus está colocando o espírito de excelência sobre a tua vida, meu irmão. Para você ser a melhor versão de você mesmo, aonde quer que você vá. Aí você pode perguntar, pastor, o que acontece é que Deus me chamou, né? Deixa eu pegar a Anny aqui que está pertinho. Aí a Anny chega com esse jeitinho dela doce, assim, todo meiguinho. Pastor, sabe o que é? É que é muito grande para mim. Eu não sei se eu vou aguentar. Eu não sei se vai dar para eu prosseguir. Eu tenho muitas coisas para fazer, e tem mesmo. Estou desocupado. Como é que eu vou fazer? Aí a palavra diz ali, no versículo 6, que Bezalel não estava sozinho. Deus, ele levanta, meu Deus, não vai sair. Aiolab, é isso? Aiolab. Aholiabe saiu. Estava em casa gravando esse nome, você disse, não vai sair. Nem eu lendo vai dar certo. Sabe aqueles nomes que nem você lendo sai? Então ele escala esse cara aí, que eu não vou repetir, que eu vou repetir errado de novo, para ajudar a Bezalel. E aí ele ainda vai mais. Diz que escolhe outros companheiros para ajudá-los. Outros artífices que iriam ajudar a Bezalel. Eu quero te dizer que quando você achar que é muito, Deus vai levantar pessoas para te ajudar a cumprir o propósito dele. Deus é tão completo que ele capacita, ele habilita e ele ainda levanta pessoas para te ajudar no momento que você estiver mais desesperado. Ou nunca aconteceu isso na tua vida, Patrícia? Você e seus filhinhos, né? A luz do mundo que troveja, relampeja, né? De vez em quando aquela gangue armada de alegria, de felicidade, né? De vez em quando pensa, meu Deus, vou jogar cada um para cima da sua mãe e mandar todo mundo embora, né? Mas aí Deus vem e levanta pessoas para ajudar. É ou não é? Sim ou não? Tem que falar o sim ou não. Tem que falar. Eu gosto de sim ou não do Macedo. Eu gosto. Sim ou não? Eu vim de lá, gente. Não tem como. Né? Mas não é verdade, Guilherme? Quando você menos está desesperado, não vou conseguir cumprir aquele propósito da lei, Deus vai, Silvia, levanta alguém para te ajudar.
Porque Deus sabe dos nossos limites. Ele sabe que às vezes a gente precisa de ajuda mesmo. Porque Ele quer às vezes que você só coordene, né, lidere. E outras pessoas irão para te ajudar. Para concluir, sabe o que isso me diz? Que não há desculpa que você dê para não fazer a obra do Senhor. Porque um Deus que capacita, um Deus que habilita, um Deus que ainda levanta pessoas para te ajudar, como é que a senhora vai dizer não? Nem com aquele chuveirão que a senhora ficou lá no carnaval inteiro, né? Com essa cor linda aí que a senhora tá. Chuveirão bom, é. Quintal bom também, assim. Só o sol também, né? Eu saio daqui dando microfonia que está perto da caixa de retorno. Não existe desculpas para falar não para o Senhor. Não existe desculpas para recusar o convite do Senhor. Porque o Espírito Santo vai te capacitar. E eu quero te convidar a ficar de pé. Para concluir, o Espírito Santo capacitou Bezalel em habilidade, inteligência e conhecimento em vários ofícios. Nunca ache, meu irmão e minha irmã, incapaz de trabalhar com excelência na obra de Deus. Tem muito mais que fazer, pois o nosso trabalho não é em vão. Coloca aí para mim, Pedrão, primeira carta aos Coríntios, 15:58. Para eu encerrar com essa frase, com esse versículo. Vamos ler aqui todos. Portanto, meus amados irmãos, sede Nós não trabalhamos à toa para o Senhor. O nosso trabalho não é em vão. Por isso que Ele te capacita. Por isso que o Espírito Santo está te capacitando nessa hora. Não existe trabalho importante ou menos importante para o Senhor. Para Deus, todo o trabalho na obra é importante. Nem que seja varrer o chão da igreja. É importante. Tem um motivo, tem um porquê. Tem uma importância. Por isso te convido a fechar os teus olhos, colocar a mão no teu coração nessa hora. E eu quero repreender sobre a tua vida todo sentimento de não posso, não consigo, isso não é para mim, Deus está doido, não, Deus me livre, está ali. E esses pensamentos que retardam a conclusão da tua obra, do trabalho na obra do Senhor, estão caindo por terra agora, em nome de Jesus. E no lugar desse pensamento está sendo derramado sobre ti mais ainda do Espírito Santo de Deus. E Ele vai te capacitar. Sinta agora, sinta queimar, sinta o Espírito de Deus queimando sobre o teu ser, sobre a tua vida nessa hora. Peça para o Espírito, enche-me, capacita-me, Senhor, porque até hoje o Espírito de Deus continua te dando sabedoria, te dando entendimento, te dando habilidade para cumprir o chamado do Senhor. Vem sobre teus servos, Senhor, nessa noite. Enche a vida deles, capacita, Senhor, em nome de Jesus. Então, nessa hora, aquele que realmente tem dentro de si a vontade de mergulhar na obra do Senhor, e sabendo que é o Senhor que te capacita, repete assim comigo: Espírito Santo, capacita-me nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Esperamos te ver na próxima semana em mais um culto, aonde o nome do Senhor será exaltado, aonde o nome do Senhor
será apresentado. Ele é a única solução, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Receba o nosso abraço.